Olá, eu sou Igor Chaves, esse é o podcast Força SUS Floripa e hoje o tema é um tema muito especial. O tema é saúde bucal, o impacto na qualidade de vida das pessoas e as políticas públicas para a saúde bucal no município de Florianópolis. Temos duas convidadas muito especiais, a Juliana Emerim e a Lisiane Cândido. A Juliana é cirurgiã dentista, formada na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, especialista em cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial e atua na atenção primária de Florianópolis. A Lise, vou chamar assim, né? Que a gente já se conhece há um tempo, é cirurgiã dentista, formada na Universidade Federal de Santa Catarina, é especialista em gestão de políticas de saúde e atualmente integra a equipe do atendimento clínico dos usuários no SUS, do Centro de Especialidades Odontológicas da Secretaria Municipal de Saúde. Aí você pode complementar alguma coisa? Vocês querem colocar mais alguma coisa do currículo de vocês? As gaúchas, né? O terror dos catarinenses. Sim. O terror dos catarinenses que a gente, né, nasceu lá e hoje a gente atua, né? E é muito interessante, agradeço o convite também de estar aqui, né? Cada uma tem no seu nível de atenção, que depois a gente vai explicar melhor. Uhum. Então, eu espero que seja uma conversa bem, bem gostosa, né? Cada uma tendo o seu ponto de vista, assim. E a gente se encontre no meio do caminho. Legal. Então, eu queria começar perguntando para vocês, pedindo para vocês falarem um pouquinho da importância da saúde bucal na qualidade de vida, o impacto na saúde das pessoas, né? E nesse aspecto da sua importância, por que ela é importante no SUS? Né? Por que a gente deve defender a saúde bucal no SUS, deve fortalecer a saúde bucal no Sistema Único de Saúde? Bom, tem uma frase que é bem, bem famosa, assim, até nem sei de onde ela surgiu, que é aquela saúde começa pela boca, né? Então, e é real, né? Então, a saúde bucal, ela tá presente nas nossas vidas, né? Na nossa rotina, na nossa higiene básica do ser humano, já é algo que a gente promove desde sempre, já é bem estabelecido, né? E a saúde bucal, ela está inserida, né, em tantos níveis de atenção, tanto na atenção primária, que é onde eu atuo, quanto no centro de especialidades, que é onde a Elise atua, tanto na atenção hospitalar, ela é de extrema importância para um país em desenvolvimento, que é o Brasil, né? Claro que a gente vê diferentes nuances, né, no território brasileiro, mas num contexto de populações com alta desigualdade, né, isso se reflete diretamente na saúde bucal. Né? Então, a gente tem que ter mais atenção nessas regiões que são mais vulneráveis, economicamente falando, né? Para a gente poder dar aquela famosa equidade, né? Todo mundo ter atenção da mesma forma. Então, acho que a saúde bucal, ela tá no SUS hoje, e desde 2004, né? Quando foi o início da política, que a gente vai falar mais tarde, é um avanço incrível, que a gente não vê em qualquer país. Na verdade, a gente não vê na grande maioria dos países. Exato. Em nenhum país é inserido saúde bucal, né? Talvez pela formação do brasileiro, que a gente tem um curso, uma graduação específica, odontologia. Em muitos países é uma parte da medicina. Então, é dividido. Você tem que estudar medicina e parte do teu tempo de graduação estudar odontologia. Isso acaba restringindo bastante a atuação. O Brasil é um grande formador de dentistas. Se tu perguntar no mundo qual é o lugar que mais tem dentista e que tem os melhores dentistas do mundo, as melhores formações, tá no Brasil. E a gente tem uma desigualdade de qualidade de vida sob o ponto de vista de saúde bucal. No momento que a gente enxerga, que a gente identifica que tu vai se alimentar, tu vai respirar, falar, deglutir, comunicar, fazer a digestão, tudo é através da tua boca. Então, como que essa região não vai estar não vai ter qualidade, não vai estar bem cuidada? Tu vai deixar a desejar as outras partes. Se tu não mastiga bem, se tu tens uma doença cárie, por exemplo, tu vai ter dor no dente. Tu já vai restringir alimentos mais rígidos, alimentos gelados, alimentos com determinadas texturas, tu não vai conseguir comer. Tu já vai restringir a tua alimentação. Tu vai preferir comer o quê? Papa. Papa vai favorecer juntar mais sujeira na boca. E vai te favorecer entrar num ciclo vicioso da doença cárie.
Então, e vai impactar dor em um determinado local da boca, em um determinado dente, vai impactar na qualidade mastigatória, na qualidade que tu vai ingerir o teu alimento? Sem dúvida. Tu ingerindo um alimento, Igor, tu que é médico, tu ingerindo um alimento não tão bem mastigado, o que vai acontecer no teu sistema digestivo? Vai falhar ao longo do tempo? Eu me parece que tem vários impactos, né? Porque às vezes as pessoas subestimam a boca, por exemplo, como porta de entrada para infecções graves, inclusive, né? Pode fazer endocardite, pode fazer septicemia, pode fazer uma série que para quem não sabe, né? Às vezes uma infecção generalizada, a pessoa pode parar em hospital, pode ir a óbito, né? Pode parar numa UTI por conta de uma infecção que pode começar na boca. E tem os abscessos. Eu sei que, por exemplo, quando você trata de saúde bucal, muitas vezes você não está avaliando apenas o dente, né? Vocês olham toda a saúde ali, todo o ambiente, que às vezes pode ter, inclusive, um câncer bucal que é identificado na odontologia. Então, são várias coisas, né? E aí, eu acho que a Lizzy trouxe um ponto muito interessante. Eu queria que vocês comentassem, talvez um pouquinho sobre isso, que é a qualidade... Assim, se a gente pegar o conceito do OMS, né, a gente expande o conceito de saúde não só para uma patologia, para doença, mas a gente coloca aí o bem-estar da pessoa, né, a qualidade de vida como um bem essencial para a saúde. E aí, se a pessoa tem uma dentição ruim, uma mastigação ruim, ela pode ter diversos impactos na sua qualidade de vida, né? Eu vejo pela Juliana, às vezes atendendo na atenção primária, né, diversas pessoas que chegam sem dente ou com dor, e aquilo impacta muito na qualidade de vida, né? Nosso objetivo na atenção primária é que não chegue nesse ponto. Né? Nosso objetivo principal é a prevenção. Né? Então, a gente tenta ao máximo que o último desfecho seja a extração. Perda do dente, né? Que perdeu o dente, não vai nascer outro, não tem como recuperar, a menos que use uma prótese, que não é a mesma coisa que um dente, né? Então, é muito interessante, assim, essa articulação, né? Tem muitas... se tem uma ideia do corpo em partes, assim, a boca é separada do resto, né? Como se a boca fosse andando sozinha, né? Para dentro do consultório e pedir se a boca está precisando de... E a gente vê cada vez mais que não. Tem uma série de doenças, né, sistêmicas e tudo mais que se manifestam na cavidade bucal. Às vezes, o sintoma que aparece na cavidade bucal é o primeiro e é a partir dali que a gente vai diagnosticar uma doença sistêmica. Então, é muito interessante, assim, aí na prática a gente observa todos os dias. Eu, pelo menos, todo dia consigo fazer uma correlação, assim, com a saúde sistêmica do paciente. Imagina, a minha especialidade principal, né? Minha atuação principal é estomatologia. E a estomatologia lida especificamente com isso que a Ju colocou, que é o diagnóstico de manifestações bucais de doenças sistêmicas e o diagnóstico de doenças sistêmicas através das manifestações bucais. Então, é uma via de mão dupla. E também o câncer bucal, né? Eu sou especialista em câncer bucal. Todo caso suspeito vai vir do município de Florianópolis, que vai ser atendido na atenção básica, vai ser referenciado para o serviço onde eu atuo, que é no Centro de Especialidades Odontológicas da Policlínica do Continente, que fica no bairro Estreito. É lá que a gente tem esse centro de especialidades e é onde eu faço a atuação da estomatologia, especificamente diagnóstico, lesões bucais e uma atenção especial voltada para o câncer bucal. Deixa eu fazer um parênteses aqui, porque nem todo mundo que está nos ouvindo conhece como funciona o Sistema Único de Saúde. E a Juliana trouxe um aspecto, olha, eu trabalho, e eu tinha falado também, eu trabalho numa unidade básica de saúde, na atenção primária à saúde. O que é a atenção primária à saúde na saúde bucal? O que vocês... Por exemplo, né, você citou a questão da prevenção. Eu sei que a Odonto faz um trabalho muito legal nas escolas também. Então, se você puder falar um pouquinho da atenção primária à saúde, na saúde bucal, como é que ela, o que ela é, o que é essa atenção primária à saúde no aspecto da saúde bucal, porque depois a gente vai passar para a Lisiane falar de como é que funciona a chegada nas especialidades odontológicas. Bom, a saúde bucal, né, no nível de
sistema público de saúde, ela tem níveis, né? Então, o primeiro nível de atenção, a porta de entrada para o sistema de saúde é a atenção primária, né? Então, são os centros de saúde aqui em Florianópolis, né? As UBSs ou ESFs nas demais cidades do Brasil. Então, a princípio, é para ter uma equipe de saúde bucal, um dentista, um auxiliar em todos os postos de saúde, né? Então, o posto que a gente vê nas ruas, né, que é o posto do nosso bairro, essa é a atenção primária, né? Então, a atenção primária é para médicos, enfermeiros e tem dentistas lá também, né? Então, a atenção primária ela é responsável pela resolução de 80% das necessidades de saúde bucal da população, né? Então, ou seja, a grande, vasta maioria das necessidades do paciente que procura, que acessa a unidade de saúde, são resolvidas ali mesmo, né? Se tem alguma necessidade que a gente não tem equipamento técnico, né? Uma coisa bem mais específica, que é um caso de especialista, o paciente ele chega até a gente avalia, percebe a necessidade e encaminha, então, para o Centro de Especialidades Odontológicas, que é um nível acima de atenção, como se fosse imaginar uma pirâmide, né? Mas mais ou menos. Um nível acima, que é o nível secundário. São os especialistas que trabalham ali. A Lisiane, né? Tem outros especialistas em tratamento de canal. São coisas bem mais que exigem uma tecnologia mais dura, digamos assim, né? Tempo de atendimento, equipamento, formação, é mais específico dentro da especialidade. E ainda temos o nível terciário, né? Que é o hospitalar. Então, é o cirurgião dentista atuando num nível de hospital, com anestesia geral. Então, uma tecnologia extremamente dura, né? Uma altíssima tecnologia, ao contrário da atenção primária, no caso, que são coisas mais leves e também, só que vastamente resolutivas, assim, em números, né? Então, é mais ou menos aí que a gente difere. Então, o postinho do seu bairro tem um dentista lá também, que tá lá. E quando tu diz coisas básicas, essa resolução, nós estamos falando de cáries, nós estamos falando de extrações necessárias, lesões na cavidade, quer dizer, é uma infinidade de coisas que pode ser resolvida ali. E também um papel preventivo. Eu estava comentando agora, o meu filho estuda numa escola pública municipal e aí o evento, às vezes, deles é receber o dentista que vai lá na escola fazer um papel preventivo também, né? Então, um grande diferencial para a gente que trabalha, o dentista que está inserido na atenção primária, né? Esse primeiro nível de atenção no posto de saúde, é poder fazer essa prevenção, poder ser extremamente resolutivo, né? Na grande maioria das necessidades. E também fazer esse trabalho nas escolas, que é o que a gente chama de programa de saúde na escola. Na verdade, a saúde bucal ela, faz parte desse programa, né? Então, ela está ali junto com a enfermagem, junto com a medicina, e ela também faz a prevenção, ela faz atividade de escovação supervisionada nas turmas, isso tá previsto, né? Então, é muito interessante a gente ver a evolução também dos pacientes, a gente vê que as crianças que a gente tratou, os bebezinhos, né, que a gente fez a primeira consulta ali de saúde bucal, já vem sem cárie, né, já os pais já aprenderam. Então, muito interessante a gente ver essa evolução do nosso paciente também. E o que eu acho legal também nesse âmbito todo, e isso é política. É política de saúde bucal. É a organização política brasileira da saúde bucal, ela é dessa forma. E na atenção primária tem procedimentos, tipo de atendimento, procedimentos que são específicos de atenção primária. Atuações específicas do cirurgião dentista que atua na atenção primária. Eu acho bem importante a gente ressaltar essas questões essa divisão, né, em 3 níveis da saúde bucal, não só da saúde bucal, mas da saúde de forma geral. Na medicina também é assim, né, atenção básica, especializada e terciária. É uma divisão política, né, é lei. É assim que funciona no Brasil. Foi estabelecido quando o SUS foi inventado há 20 anos, a implementação da política de saúde bucal. Política SUS, criaram esses 3 níveis de atenção. Primeiro, a gente começa com a atenção primária. A gente vai ser resolutivo em 75% a 80% das questões, das necessidades. O que a gente precisa, além disso, vamos então agora implementar a atenção especializada. Dentro do Centro de Especialidades Odontológicas, para quem não sabe, né, como é que funciona, nós temos 5 especialidades obrigatórias. E cada especialidade tem uma produção,
quantidade de procedimentos que tem que entregar para o Ministério mensalmente, isso para todos os municípios. E a gente tem procedimentos específicos de atenção especializada. As especialidades são periodontia, que trata gengivas e tecidos que suportam o dente, pacientes com necessidades especiais, endodontia, que é o tratamento de canal, cirurgia bucomaxilofacial e estomatologia. Que, no caso, eles não colocam como estomatologia, eles colocam como diagnóstico e prevenção de lesões cancerizáveis ou de câncer, prevenção do câncer, identificação de lesões cancerizáveis. Eu atuo nessa especialidade. E se a Ju atuasse no céu, ela seria bucomaxilo do céu, né? Ela tem a especialidade, mas atua na atenção primária. Isso é legal, né? Pensa que diferencial, porque né? o Centro de Especialidades Odontológicas é conhecido como CEL. Então, a Lisiane trabalha no CEL, né? No céu, eu sou uma anja, praticamente. E quando a gente encaminha pro céu também, né? Encaminha pro céu. Isso é um problema, isso é um problema. Eu vou te encaminhar Pro céu, o cara pode... Então, tem essa peculiaridade, né? E o melhor, assim, que eu enxergo, né? O grande diferencial do SUS, assim, da atenção primária, do sistema em si, né? É que a gente conversa. Esses 3 níveis, eles conversam entre si. O sistema, ele, pelo menos a atenção primária com a secundária, ela é totalmente interligada, né? O nosso sistema é o mesmo, o prontuário é o mesmo. Então, a gente sabe se o paciente compareceu, a gente sabe o que a Lisiane avaliou, a gente consegue ver isso, a gente consegue ter essa troca, né? De uma maneira muito fácil. E da mesma forma, tanto em níveis, a gente consegue ter, tanto na atenção primária quanto na secundária, uma comunicação horizontal também. Então, eu lá na minha unidade de saúde, eu consigo me comunicar com o Igor, que é o médico que está ali do outro lado do meu corredor. Eu consigo me comunicar com a enfermeira, que está ali na outra sala. Então, isso é muito rico, né? Pode fazer uma busca ativa também com agente comunitário, né? Pode trabalhar de uma forma integrada, às vezes com nutricionista, quando identifica um problema. Fisioterapeuta. A gente conversa com várias especialidades. E essa questão de elas estarem ali, né? Perpassando naquele mesmo lugar que tu trabalha todos os dias é muito rico, né? Coisa que as pessoas quem não utiliza, quem não acessa o sistema não sabe que isso acontece, né? Esse também é um diferencial que a gente vê do privado, né? Essa comunicação, essa troca, essa facilidade que a gente tem de saber da saúde do paciente é muito rico. Eu queria fazer um recorte com vocês, porque assim, né? A gente tem visto a atenção à saúde bucal melhorar com o passar dos anos, né? Se você pegar a geração da minha mãe, não tinha, as pessoas elas usam prótese bucal, né? As pessoas que estão hoje com 70 anos, 60 e poucos. Depois a gente tem a minha geração que já melhorou um pouquinho, já tem todos os dentes, tem dentes na boca. Isso, aí tem aquelas pratinhas, né? Eu sou do tempo das pratinhas, né? E hoje, não sei, a impressão que eu tenho é que as crianças têm menos problema. E aí a gente vê também, né? E aí tem a diferença da vulnerabilidade social, né? Crianças em vulnerabilidade, você vai ter um índice, inclusive é usado como indicador de vulnerabilidade o índice de cáries que uma criança vai ter, né? Vocês percebem essa evolução e o que vocês acham que aconteceu? Sabes que, assim, olha, eu percebo muito essa evolução. Tem, epidemiologicamente, falando em regras da saúde bucal, assim, números da saúde bucal que a gente aprende desde a época da faculdade. Pensa, no meu caso, faz mais de 20 anos, mas... Bafa. Mas, antigamente, era considerado assim, olha, sucesso, quem não colocava prótese total, até, assim... Geralmente, 35 anos, a pessoa já não tinha mais dentes na boca. Já colocava prótese total aos 35 anos. Então, hoje, colocar uma prótese total aos 70, pensa, é o dobro de vida de dentes dentro da boca. Se eles tinham saúde ou não, é outro assunto, né? Mas, hoje em dia, as pessoas, elas já levam os dentes para o caixão, eu digo. Você não precisa fazer que nem a sua mãe. Eu falo assim com os meus pacientes. Que... morreu com prótese, você vai levar os seus dentes
para o caixão. Você não precisa perder os seus dentes. Doutor, isso aqui é uma questão de família, nananã. Então, existe muito mais, eu acredito, Igor, acesso à informação. Antigamente, na época da tua mãe, a escova de dente era inacessível. E você quer baratear o custo odontológico da tua vida? Compra uma escova de dente. A pasta de dente, ela é secundária. A escova é principal. A escovação de dente, você resolve 99% dos seus problemas com escova ao longo da vida. Então, essa conscientização, essa questão da odontologia na escola, as crianças estarem mais na escola. Antigamente, a criança com 3 anos de idade estava dentro de casa, comendo doce. Hoje em dia está dentro da escola e tem lei específica que proíbe doce na escola. Eu acho que são diversas políticas públicas. Outra questão de política pública que eu acho que fez diferença nisso é a fluoretação da água de abastecimento. Isso foi um marco na história da odontologia. A fluoretação da água. Mas o flúor, isso, aquilo outro. Gente, o flúor, ele evita cárie e ele resolveu a fluoretação em massa, resolveu a questão do problema cárie. Porque as crianças continuam comendo bala, chiclete, doce. Dentro da escola não tem, mas fora da escola tem um cara que vende algodão doce e pipoca. Então, as crianças continuam. E as crianças continuam fazendo birra, e hoje em dia eu acho que elas fazem mais birras do que antigamente, né? Nós pais somos mais permissivos, talvez. E é difícil escovar os dentes das crianças. E elas continuam fazendo cárie. Eu acredito, Ju, que tudo na atenção primária, tu atende o paciente, a Ju atende de porta aberta. O que é isso? O paciente chega lá, dentro do posto de saúde, e diz assim, eu tô com dor de dente, eu preciso de um atendimento odontológico. Vai pra Juliana. Se ele chegar no lugar onde eu atendo e diz assim, olha, eu tô com dor de dente, eu preciso de atendimento odontológico. A gente vai dizer, não, senhor, não é aqui que você vai buscar isso. Não é no centro de especialidades. É na atenção primária. Lá na atenção primária, ela vai identificar o que o paciente precisa, para daí sim ver se é o caso de mandar ou não para atenção especializada. E lá na Ju, ela atende, o que eu acho também muito legal, a gente fala, né? É do menos 9 meses, que é durante a gestação, ao mais 150 anos. Então, a atenção primária ela é muito abrangente, atende toda a população, desde o bebezinho na barriga da mãe, que orienta a gestante. Quando o bebezinho nasce, faz grupo de bebezinho. Não sei se na tua unidade tem grupo, mas alguns anos atrás, todas as unidades tinham diversos grupos. Depois, com o tempo, as mudanças políticas dentro da Secretaria de Saúde, que o Igor sabe bem, né? Acompanhou diversas dessas mudanças. Nós perdemos muitos dos programas estratégicos e dos grupos. A gente teve uma ampliação de acesso ampliado, acesso. Qualquer custo e centrando na doença, né? Isso, sem negligenciando os aspectos preventivos. Pensa, cada pessoa tem 32 dentes na boca. Sim. Se cada dente, pra gente fazer um dente, que tempo a gente leva pra fazer um dente? A gente leva horrores de tempo pra fazer um dente. Cada pessoa utilizar 30 minutos para fazer cada dente, já parou para fazer essa conta? Não vai fechar nunca. Tu pode colocar quantos dentistas tu quiser no município, tu não vai bater a conta. Porque cada pessoa é vezes 32. Então, isso só falando em dentes, sem falar em mucosa, sem falar em tecido gengival, sem falar em estrutura de suporte, sem falar em ossos da face, sem falar em outros problemas que podem acarretar da saúde bucal. É muito além. Então, se a gente não atuar um passo atrás, dentro da escola, conversando com a gestante, falando com a mãe no grupo da igreja, com a vovó lá no grupo da igreja, o grupo dos idosos dentro da unidade de saúde, educando, é um trabalho de formiguinha. É um trabalho educacional diário, é um mantra diário todos os dias. Tem que escovar o dente, passar o fio dental. Tem que escovar o dente, passar o fio dental. Isso, tu elimina bactéria da boca. Pensa, a boca é um dos lugares, o início e o fim do tubo digestivo são os lugares mais contaminados. É muito cheio de bactéria, tem vida se criando dentro da boca, com resto alimentar. Pensa, é um ambiente muito apropriado para a criação de micro-organismo.
o desenvolvimento de doenças microscópicas que atingem proporções absurdas, que pode levar o paciente a óbito, aquilo que tu falou da septicemia, endocardite, enfim. Se a gente deixar esses focos infecciosos se propagarem no paciente, o gasto que tu vai ter com o sistema de saúde, com qualidade de vida, vai perder dia de trabalho, dia de escola, é muito pior. Atuar preventivamente, a gente não vai ficar enxugando gelo. A gente vai evitar o estabelecimento de uma doença. Tá. Lise, eu acho que quem está nos ouvindo já se convenceu da importância e já entendeu como funciona o sistema. Agora, o que é importante, eu acho que a gente falar um pouquinho, é os limites. O que falta? E, em especial, em Florianópolis, o que é o limite? Qual que é a barreira? Né? Quais são os problemas? Eu acho que você citou um ponto, que eu acho que a gente pode conversar um pouquinho sobre esse ponto, mas eu queria que a pessoa precisa do atendimento odontológico. Hoje, que dificuldade de acesso ela vai ter? Por quê? Né? E aí os limites também da organização do modo de trabalho, também seria legal a gente falar. Se vocês puderem comentar um pouquinho. Eu acho que Florianópolis, numa análise nacional, a gente, apesar de nós termos as dificuldades, né, é muito privilegiado, né? Então, num contexto de Brasil, assim, a gente analisando o Brasil, a saúde bucal de Florianópolis é 1000, assim, né? No último levantamento epidemiológico de saúde bucal, né, que foi feito foi 2010, acho que foi 2010. A saúde, de todas as capitais brasileiras, o índice de cárie de crianças de 12 anos de Florianópolis foi o menor do Brasil. 0,77. Significa menos de um dente cariado por criança aos 12 anos de idade. Porém, o SB Brasil 2020, que não foi em 2020, foi em 2022... Nunca me passaram esse dado, porque Florianópolis foi vergonhoso. A gente perdeu. Por quê? O que aconteceu ao longo disso? Acho que tu não estava na rede ainda, Ju. Não. Mas a gente sofreu uma perda gigante. Então, falando em limitações, nós temos, em 2004, qual era a população de Florianópolis? 180 mil habitantes, 200 mil habitantes. Hoje, qual é a população de Florianópolis? Mais de 500 mil, né? Mais de 500 mil perto habitantes. De 600. Em 2000 a gente já teve a melhor cobertura de saúde bucal no município de Florianópolis, foi 54%. 54% de dentistas. Metade da população não vai ter acesso ao dentista público. Por quê? Porque a gente não vai ter cobertura. Sabe quanto é que a gente teve há poucos meses atrás? Cerca de poucos meses, 2 anos atrás, 33%. Aposentadorias, exonerações, aumento de equipes de saúde da família sem aumentar equipes de saúde bucal. A gente chegou a 33%. O que o dentista do posto de saúde consegue fazer com 33%? A gente quer dar acesso sem ter como dar acesso, a gente vai enxugar gelo. Então faltam dentistas. Eu acho que falta... eu me sinto super assim, olha, nossa, mal em apontar o que falta, mas eu acho que falta um olhar para onde que a gente tem que lidar mais. E a gente retomou coisas que a gente tinha perdido. Então, a gente retomou o programa Saúde da Escola, porque esse programa não tinha mais a cobrança. Eu acho que a modificação da política nacional também. Uma abordagem política federal mais direcionada para o fortalecimento do SUS enquanto artigo 5º da Constituição. É um direito de todos e um dever do Estado. É um direito à saúde. Então, fazer valer esse direito à saúde, fazer investimento em saúde pública, buscar, sim, financiamento. A gente teve uma época, Igor, tu lembra? A gente dentro da Secretaria de Saúde, eu lembro como se fosse hoje, a gente numa reunião na FAES, ali no auditório da FAES, a Dani Calderon falando que o repasse era 22, não sei quantos % e que a gente ia ter um monte de cortes. Pensa, o que é esse repasse? Você, usuário, paga seus impostos. Paga seus impostos para a federação. A federação tem que devolver 25% dos impostos para o Estado e, consequentemente, para o município.
A gente chegou a ter 16%. O que tu faz com 16% para a saúde de um município que dobrou a quantidade de habitantes? Não tem como. E outra, a nossa saúde pública é excelente. É ótimo. A gente tem excelentes profissionais. A gente tem profissionais gestores cuidadosos. Não são apenas cargos políticos, o amigo do político que chega, que cai de madura e que diz, vou fazer uma política pública agora. Não, a gente tem cargos técnicos pensando para nossa saúde. E a gente tem uma estrutura física, desculpa te interromper, Elise, as estruturas físicas das unidades de saúde são muito boas, né? Eu venho de Porto Alegre, eu saí de lá faz 3 anos, e lá era uma realidade extremamente diferente. Lá, eles adaptavam residências, casas de pessoas para fazer unidades Mas de isso saúde. tem a ver com políticas do Ministério, que a gente integra. Porque, e aí eu acho que a gente tem que dar mérito a quem merece, né? A gente teve uma política de saúde bucal que virou lei, a Lisiane estava falando, que é o Brasil Sorridente, e com a possibilidade de expansão. Eu acho que Florianópolis foi vanguarda em diversos momentos, e aqui lembrando da nossa querida Marinês, que tanto trabalhou também na secretaria, enfim, e vários outros tantos, né, que trabalharam na secretaria para que a gente tivesse uma expansão da saúde bucal, defendendo uma saúde bucal de qualidade. Em dado momento, a gente tinha uma organização também, né, da saúde bucal talvez mais integrada. Hoje é uma luta para a gente integrar com as equipes, né? Tem locais que a gente não consegue isso tão bem. Então, quer dizer, a gente tem desafios aí, coisas que aconteciam antes, que deixaram de acontecer e ao mesmo tempo... E que estão voltando a acontecer, sim. Eu fiquei tão feliz. Essa semana passada a gente teve uma reunião do distrito. A gente perdeu isso. Antes da pandemia, a gente já tinha perdido. Foi em 2018, a gente perdeu as reuniões distritais. A gente perdeu o momento de educação continuada, que eu acho fundamental isso. A gente tem que manter a rede em constante avanço motivacional, educacional, para que a gente traga o que tem de melhor, de qualidade técnica, de conhecimento, de avanço. Hoje em dia, se tu for digitar saúde bucal no PubMed, vai vir trilhões de artigos científicos. E artigos científicos escritos, publicados hoje, vão vir vários. E a gente não dá conta de acompanhar o que a ciência está inovando todos os dias. Mas você acha que essa retomada tem a ver com a consolidação do programa Brasil Sorridente, por exemplo? Ou foi alguma... Porque eu sei que mesmo no governo conservador que a gente teve, né? A gente ainda assim... Perdeu. Isso, a gente perdeu. Mas tinha a história como é que era o nome do programa? Saúde na Hora, que teve uma perspectiva de contratação de alguns ASB, teve alguma coisinha, né? Teve a questão da contratação, mas de novo, né? Eram vínculos precários, né? Então eram vínculos contratos, né? CLT. E o Saúde na Hora, ano, né? Não tinha o profissional não tinha férias. Então, quando chegava o momento do profissional tirar férias, o contrato era demitido. O contrato era renovado dele. Começava um outro contrato que ele não podia tirar férias. Então, eram vínculos ruins de trabalho, né? Agora a gente recebeu verba e foram chamados mais de 20 dentistas para ocupar essas vagas. Dentistas concursados, né? Profissionais que são servidores da Prefeitura de Florianópolis, com vínculo estatutário. Aí reforçando a importância do concurso público. Concurso público, exatamente. E eu acho também, Ju, que foi a Saúde na Hora, ela veio muito como um programa ministerial que veio ampliar o tempo nas unidades. Se eu estiver errada, vocês me corrigem. Isso, não, mas ampliar o tempo nas unidades de saúde e muito focado nas questões de HIV. Né? Era muito por conta do programa do HIV. Não, nem tanto. Mas o ponto é que o que eu acho é o seguinte, que a saúde bucal ela foi ganhando força, uma motriz que muitas vezes ela é consolidada independente do governo. O que a gente vai ter de diferencial, acho que a Juliana apontou bem, por exemplo, uma contratação precária. E aí o profissional cansado e tal, mas hoje tem um apelo popular forte. Hoje a população exige o cirurgião
dentista na unidade de saúde. Uhum. E aí, quando a gente tem uma lei, né, quando a gente tem um governo que incentiva a contratação, que investe na ampliação da saúde bucal, faz toda a diferença. Né? Sem dúvida, assim, antes o Brasil Sorridente, ele era um programa, né? Uhum. Ele era um programa de governo, começou em 2008, eu acho. Uhum. Foi a política de 2004. Uhum. E ele... E teve, né, todas as suas partes, a instituição das equipes de saúde bucal, integrando as equipes de estratégia de saúde da família, o centro de especialidades odontológicas, que pode ser do tipo 1, do tipo 2 e do tipo 3, com especificidades dirigidas para cada modelo. Aqui em Floripa nós temos tipo 1 e tipo 2, a gente não comporta um centro tipo 3, por questões populacionais, né, do nosso município. E Laboratório de prótese também. teve a instituição também do Laboratório Regional de Prótese Dentária, e nós ofertamos, sim, muita gente não sabe, mas nós, no município, nós ofertamos próteses dentárias. Hoje, a pessoa que não tem nenhum dente na boca, ela pode ter uma prótese total, gratuita e com muita qualidade, feita por dentistas que são especialistas. Esse acho que é um grande diferencial de Florianópolis. A política não exige que sejam especialistas para exercer as especialidades, mas exige que tenha a oferta das especialidades com aqueles procedimentos em si. Nós, cirurgiões dentistas, quando nós nos formamos, nós temos o direito de exercer, de atuar em qualquer especialidade. A gente só não pode se dizer especialista quando não tivermos o título, né? Comprovado, instituição, enfim. Instituição educacional formadora. Mas a gente pode exercer a especialidade. Aqui em Florianópolis, desde a implementação do CEL, foi exigido que quem estivesse atuando no CEL fosse especialista. O Brasil é muito amplo, né? Um país gigantesco, com disparidades de norte a sul, leste a oeste. Então, sob ação ministerial, não teria como exigir de uma política nacional, em um país tão gigante, com municípios tão diferentes, que São Paulo e Faxinal do Soturno, no interior do Rio Grande do Sul, tivesse a mesma linha de política. É difícil tu conseguir neutralizar isso. Então, os municípios têm autonomia para fazer algumas modificações. E, na época, a Marinês, junto com o Dr. Cândido, né, que era o secretário na época, eles estabeleceram, vamos colocar especialistas no nosso CEL. Por quê? Vivemos numa capital. Temos um centro de formação, que é a Universidade Federal, e diversos cursos de especialização. A gente tem como comportar a contratação apenas de especialistas. Exato. E outros municípios não são assim. E hoje nós temos também, na atenção básica, nós temos maior pontuação para quem tem residência em saúde pública. Legal. E especialização Ou seja, há uma qualificação. Qualificação profissional. Eu acho que isso é um grande diferencial, é uma coisa boa que a gente tem. Mas eu queria que você comentasse, e as filas de espera? Tem muita fila de espera? Demora muito para eu tô com um problema lá, enfim, a Ju me encaminhou. A gente tem diversas filas de espera. Tem Certo. fila de espera que é zerada. Que Tipo, não tem exemplo. periodontia. Ok. Periodontia. A gente tem também, assim, protocolos de atuação. Não é nem... Como é que a gente vai dividir, assim, a população, né? Ah, você tem doença periodontal, eu tenho doença periodontal, tu tem doença periodontal, ele tem, todo mundo tem. E a gente precisa do especialista. Tá, mas a gente não consegue atender todo mundo ao mesmo tempo. Quem vai chegar primeiro? A gente estabeleceu protocolos clínicos com base em ciência e o que a gente consegue comportar, como que a gente consegue adaptar, como que a gente vai ofertar, e são protocolos estabelecidos. Então, a Juliana, lá na atenção básica, de acordo com o protocolo, ela vai avaliar o paciente e vai dizer, esse paciente, ele se enquadra por XYZ no protocolo e eu estou encaminhando para a especialidade. Sim. Esse é um caminho. Quando o nosso... a nossa fila está zerada, a gente abre o protocolo. A gente antes restringia para periodontia, tinha que ter uma bolsa periodontal a XYZ. Hoje, como a fila está zerada, o pessoal que regula não fica tão especificamente cobrando o protocolo. Endodontia é um grande problema. Tratamento de canal. Por quê? E é um grande problema que começa lá nos 6 anos de idade, quando nasce o primeiro dente permanente.
Então, a gente tem, às vezes, quem tem doença cárie não faz um dente cariado, faz a boca inteira cariada. Ele tem um desequilíbrio bucal, ele tem um desequilíbrio de alimentação, de cuidado, de higiene, de tudo. Então, ele não vai fazer um dente cariado, ele vai fazer pelo menos 4 dentes cariados. Mas tem isso, né? Eu preciso de canal. E aí, agora? E agora, a gente tem um problema bem grande no nosso O que é um problema grande? 1 mês, 2 meses, 3 meses? 2 anos, Isso é um 2 problema. anos e Isso é meio de inadmissível, fila. né? É. Não dá, né? Mas aí, e como mudar isso, Igor? E como mudar isso? Não é mais dentista? Eu acredito. Mais eu cirurgiões, acredito que dentistas? Não, eu acredito que sejam programas de políticas De prevenção para... preventivos, Ok, mas... mais especificamente para que a gente mude a história. Tudo bem, Só mas que isso países não vai ser hoje. desenvolvidos não têm problema de canal? Países desenvolvidos De não endodontia? têm o açúcar da cana como a gente tem. Não tem a limitação alimentar baseada em farinha e açúcar. Não, ok, carboidrato eu que a estou gente convencido da prevenção. Já estamos convencidos. tem. Mas Existe ainda tratamento de existem canal? as pessoas. Existe. As E pessoas- às vezes eles arrancam, eles não tratam o canal, Eles eles não arrancam os tratam. dentes. Então, a gente, num contexto de prevenção até, a gente pode ver isso como uma coisa boa, até por um lado, a fila do canal. Uhum, Quer dizer que a gente está tentando manter aquele dente, né? uhum. A gente está tratando Que a e gente não está está tratando mutilando o paciente. ao invés Entendi. de dar uma extração que poderia ser facilmente dada ali num contexto de atenção primária, que é ali Sim. no posto de saúde, né? Então, por um lado, tem um lado bom de ter essa fila, por outro, é inadmissível realmente, né? Tem municípios, de novo, vou citar o exemplo de Porto Alegre, que é o que eu conheço, a fila do canal, o tratamento de canal tá para 1 mês, né? 2 meses no máximo. Então, assim, onde é que tá, o que tá travando, né? Será que Florianópolis tem muito mais gente precisando de canal? Né? Será que é falta de profissional? Né? Será que a gente não tá... A cárie, ela tá chegando num estágio que a gente já não consegue mais, o que já vai para canal? Então, eu acredito que nesse momento a gente tenha duas linhas para agir no mesmo momento, né? Então, que é uma de prevenção, que a gente, ao longo do tempo, a médio e longo prazo, a gente diminua o contingente de dentes que precisam de canal prevenindo a cárie, que é o início da causa do canal, e uma questão de tratar essa crise. Como que a gente pode fazer? Ultimamente tem se feito mutirões, né, de profissionais endodontistas para tentar acelerar essa fila, mas é assim, é enxugar gelo. De novo, é enxugar gelo. A gente tem que ir mais ou menos fechando. E antes de você comentar, Lizzy, porque assim, o que eu quero que vocês me digam, o que vocês acreditam. Vocês podem já ir aproveitando para fazer essa fala. O que nós precisamos avançar ainda? Eu já entendi que nós precisamos avançar nas políticas de prevenção. Políticas Ok? de prevenção, Estamos políticas convencidos. públicas de prevenção. Mas, por exemplo, eu, sujeito de classe média, né? Hoje vou lá e preciso de um procedimento, eu tenho uma dificuldade lá de esperar 2 anos e eu vejo algumas coisas interessantes no privado, né? Por exemplo, as tecnologias de implantodontia, né? As tecnologias novas de prótese. Outro dia eu fiz um procedimento que eu achei fantástico, que salvou um dente quebrado meu, né? Que é o Onlay, né? Essas coisas, assim, no SUS, nós estamos muito longe de oferecer, porque eu tô convencido, então, eu sei, eu tô convencido que a minha qualidade de vida mudou, a minha saúde mudou, porque é muito ruim você ter dentes quebrados na boca e não sustenta o amálgama e não sei mais o que, o implante, você usar as próteses e tal. Como é que tá essa linha? A gente está progredindo no SUS? Vocês acham que a gente vai ter em algum momento ou não? Ou é estético, por exemplo? Não, eu acho que tu recuperar um dente, tu mesmo, tu acabou de estabelecer. Tu colocou. O que é um Onlay? É uma restauração enorme Exatamente. no dente. Uma restauração enorme, quase prótese. A gente tem como ofertar isso no SUS? Quem dera. Quem dera. Seria tão legal a gente poder ofertar isso no SUS. Eu quero fazer um comentário só a respeito de Porto Alegre. Porto Alegre tem um protocolo para endodontia super fechado, coisa que a gente não tem. E eu voto toda reunião que a gente tem que fechar o protocolo. Porque se o dente ele não é restaurável, se o dente vai precisar de uma Onlay para tratar o canal, vai precisar de uma Onlay e a gente não tem como ofertar, por que eu vou colocar esse dente na fila? No Rio Grande do Sul, não é colocado na fila esse dente. Vai para extração. Extração. Vai para extração. E às vezes,
ofertar para o teu paciente uma extração de um dente que é irrecuperável, é saúde. Entendi. É manutenção de saúde. Nós estamos longe do implante também, Lizzy? Do onlay eu sei que estamos, né, que é uma tecnologia cara. Saiu uma notícia até lá no posto, de vez em quando. Todo mundo aparece As perguntando pessoas isso. perguntam, né? O programa Brasil Sorridente. Eu não sei em que meio de comunicação saiu uma notícia que o Brasil Sorridente estava ofertando implante. Mas oferta. Oferta num contexto de nacional, assim, né? Vai Oferta. da Então tem uma São Paulo perspectiva, tem talvez, para implante. Olha só, não, no nosso município não. Vamos ser honestos. Não. Olha só, o que acontece? Antes de chegar no implante, a gente tem que chegar em outros Já pontos. estamos convencidos da prevenção. Não, olha só, antes eu penso o seguinte, tá? Como é que a gente reestabelece qualidade mastigatória? Colocando dentes. Uhum. Eu posso gastar R$1.000 em um parafuso de implante, que é em torno de R$1.000 que custa cada parafuso, mais R$2.000 para colocar prótese, que é mais ou menos isso, o custo. Uhum. Que o laboratório e as pecinhas vão custar. Sim. Tá? Eu não tô falando isso do lucro do dentista em cima. tecnologia, Eu tô falando né? isso de custo. Uhum. É mais ou menos isso que custa, tá? Uhum. Tu vai fazer isso, vai custar isso. Só que, quantas consultas? Qual o tempo operatório? Qual o tempo de espera? Qual é a especificidade do laboratório para fazer a prótese sobre implante? Quantas consultas vai e vem, moldagem, material para moldagem, isso... Tecnicamente, pensa, é um empenho. Hoje, nós levamos 6 consultas, o paciente leva 6 consultas para sair do centro de especialidade de prótese com uma prótese na boca. Isso, nós temos prótese. Nós temos prótese. E são boas próteses. Excelentes, e Só que feitas por especialista, mestre e doutor em prótese. Ah, legal. A gente tem uma qualidade técnica. O nosso pessoal é sensacional. Dr. Maurício, que atende no Centro de Especialidades Odontológicas bucomaxilofacial, ele é mestre em implantodontia. E é cirurgião bucomaxilo e mestre. A Juliana é cirurgiã bucomaxilo, especialista em harmonização facial e é mestre em diagnóstico bucal. Eu atendo na estomatologia, sou mestre e doutora em estomatologia. Então, a gente Temos tem pessoas uma qualificadas. super qualificados para atuar dentro do SUS. E a endodontia que é feita hoje no SUS, não tem mais aquela coisa de troca o curativo, troca o curativo, troca o curativo. É feita endodontia mecanizada em sessão única. Isso no privado, tu não vai gastar menos do que R$600 para fazer. Entendi. E você tem isso de qualidade no SUS. Tu vai lá com o teu dente com necessidade de tratamento de canal, o especialista... Fila de espera da prótese. Fila de espera da Menor- prótese, 5 menor- meses e meio a 8 Ok, meses. mais razoável. Acho que o que a gente estava... Só para finalizar essa questão do implante, né? De tudo mais. Acho que basicamente o implante é a tecnologia mais cara que se dispõe, assim, para reabilitação. Entendi. Né? Para repor uma falta. Então, a gente, dentro da prótese, do universo prótese, no SUS, a gente aqui em Florianópolis oferta apenas a prótese total. Ainda. Então, até da prótese total até o implante, a gente tem outros degrauzinhos que a gente tem que, Entendi. Que a aos gente poucos, poderia avançando. avançar. E a gente tá avançando. Tá avançando. Então, o implante, talvez a gente pode chegar, talvez. Mas... Dia. E será que vai ser necessário? Será que isso é uma necessidade? Talvez não. Eu Talvez entendi. a gente reponha antes de chegar lá no implante. Se a gente conseguir estabelecer uma prótese parcial, a gente vai restabelecer mastigação para muita gente. Então vamos lá, porque a gente agora vai, infelizmente, porque o assunto é tão interessante, para mim que sou próximo, né, que trabalho junto, eu já fico interessado, quero saber, imagina para quem estiver ouvindo. Então o assunto a gente poderia discutir a noite inteira, mas a gente precisa ir finalizando. Então eu queria que vocês fizessem as considerações finais, apontando, na opinião de vocês, o que a gente precisa melhorar na saúde bucal de Florianópolis. Bom, para finalizar, eu queria agradecer o convite, né? Fiquei muito feliz, muito honrada de ser convidada, e ainda mais do lado da Lizzy, que é uma profissional que eu admiro, tenho muitas trocas com ela, assim. E, assim, eu vou mais por um caminho de mudar, tem toda essa questão que a gente abordou, né? Das filas, faltam profissionais. Alguns bairros dentro do município, eles são mais de difícil acesso, então profissionais são difíceis de se vincular nessas unidades. Tem alguns pontos.
Mas, no geral, eu me considero muito sortuda de trabalhar na prefeitura, no sistema aqui de Florianópolis, porque, de novo, eu acredito que nós somos privilegiados, né? Na questão de infraestrutura, na questão de profissionais capacitados, na questão de rede, de equipamento de rede, né? De tecnologia. Então, comparado a outros municípios, a outras capitais, né? Eu acredito que a gente tem, assim, nós sejamos beneficiados, privilegiados em relação a isso. Então, eu estou mais por uma opinião mais otimista, assim. Eu sou mais agradecida, mais feliz, sei das vulnerabilidades. Mas eu acredito que, num contexto, a gente está num caminho muito positivo, num progresso. Né? Ainda mais agora com essa nova no chamamento, né, desses novos profissionais, de tornar o Brasil Sorridente realmente uma política de Estado, uma lei. A residência, né? A qualificação desses profissionais. Então, a gente prezar por profissionais qualificados em todos os níveis, na atenção primária, na secundária, na terciária. Eu acho que a gente tem tudo para ser um modelo mesmo no nível Brasil, assim, e a nível mundo também. Vamos ser, nós vamos ser. Eu acho que a gente é bastante, né? Porque vários municípios de outros lugares do país vêm para entender como que a gente funciona. E eu acredito que dentro das nossas limitações, dentro das coisas ruins, a gente tem muito mais coisa boa do que coisa ruim. E o que pode melhorar para a saúde bucal, eu acho que assim, olha, que é um olhar de gestão. Olhar para a saúde bucal como parte integrante da saúde do indivíduo, não como uma... o que tem perder um dente? Eu já ouvi muitas vezes isso, de diversos gestores. Grande coisa, tu tá falando de perder um dente, tu falando de abrir uma barriga. E eu assim, poxa, mas tu vai abrir a barriga porque o paciente não tá conseguindo mastigar direito. E tu vai ter que abrir a barriga por conta de um dente. Então, acho que são coisas que a gente não devia comparar, sabe? E devia estabelecer que aquele indivíduo que tem dentes, ele precisa ter um olhar dirigido para a qualidade dele, da família, da comunidade, do bairro, da região. E hoje, eu acho que uma limitação que a gente tem é que é muito profissional dependente. Por falta de política pública. Se a gente tem uma política consolidada, pública, dirigida, tu vai entrar no sistema e tu vai dizer, eu vou ter que fazer isso. E eu não vou poder dizer que eu não vou fazer isso. Hoje a gente tem ainda a chance de tu escolher como que tu vai fazer a tua agenda, como que tu vai fazer o teu acesso, como que tu me pergunta como que eu acesso. Eu vou te responder, eu não sei. Porque na Prainha é de um jeito, no Monte Cristo é de um jeito. E tem que ser diferente? Tem que ser diferente. Porque cada zona, cada bairro tem a sua situação tem a sua especificidade do bairro, tem a sua vulnerabilidade. Tem zona de vulnerabilidade, tem zona que não tem. João Paulo tem um acesso completamente diferente, uma população diferente do que no Saco Grande, que é do lado. E é um posto de saúde completamente diferente do outro, uma população completamente diferente da outra. E tem que ser tratado de maneira diferente. Será que a gente não poderia, de repente, abrir um pouco mais João Paulo e abranger um pouco mais? Talvez. Então, acho que um olhar... A gente tem que ter diversos olhares em cima de Florianópolis enquanto município. A gente tem que desconstruir a questão da minha zona de conforto. Eu sou uma dentista especialista e eu faço visita domiciliar. Não é da especialidade. Eu faço porque eu quero. Porque eu prefiro ir lá na casa do paciente, atender ele. E como eu fiz umas 4 semanas atrás, eu fui lá no bairro Rio Tavares com o meu carro. Podia ter pedido da prefeitura, podia, mas ia demorar mais. Então eu fui com o meu carro até lá o centro de saúde, Fazenda do Rio Tavares. E eu e a dentista lá atendemos no domicílio o paciente. Fiz uma biópsia. E no caso, infelizmente, deu positivo para câncer bucal. Sim. E esse paciente já foi encaminhado para o CEPOM. Mas isso, a gente encaminha para atenção terciária, que nós não temos hospitais municipais, né? Não temos. Então, é sempre interligado com o Estado. Temos agora o fake hospital. A gente tem que conversar. Então, eu não sei nem o que comentar, mas... Não dá mais tempo. Vamos na próxima? A gente termina.
Mas, gente, enfim, se você quiser concluir... Mas eu, tanto quanto a Ju, eu acredito também que a gente está em progresso, a gente está em ascensão, a gente já teve muito pior, tem outros municípios que são bem piores, e a gente tem um olhar direcionado para o que a gente pode melhorar. E a gente retomou. Retomou o grupo de pesquisa, retomou o grupo de evento, retomou um monte de coisa que a pandemia fez perder. As políticas dentro do nosso município dissolveram um pouco a necessidade da gente unir o grupo, fortalecer o grupo da odontologia, e a gente faz odontologia com base científica. Eu e a Juliana, a gente participa, inclusive, do mesmo grupo, que é o grupo de revisão clínico-científica. O que a gente faz? Quais são os nossos protocolos? Baseado no que os nossos protocolos? Então, é baseado em ciência, é baseado em epidemiologia, em ciência, o que tem de bom para a gente fazer para o nosso município? O que a gente pode... Pequenas ajustes movem grandes engrenagens, né? Então, eu acredito nesses pequenos ajustes. E eu acredito, me sinto também muito grata, muito honrada por fazer parte dessa equipe, por fazer parte dessa história. E acho que a gente tem só a ganhar aqui dentro do nosso município. Então, assim, nesse escopo, queria muito agradecer vocês. A Juliana falou que agradeceu o convite. Na verdade, quem agradece é a gente, né? Sou eu e as pessoas que vão nos ouvir, porque eu acho que vocês trouxeram muitas contribuições, muita informação relevante. Então, queria muito agradecer. A honra é nossa de recebê-las. Profissionais dedicadas, profissionais qualificadas, que fazem a diferença no sistema público. E que bom, né? Optaram por estar no sistema público, dedicam as vidas no sistema público. Então, isso para mim, é impagável. Né? Não tem uma dimensão, um limite, né? do que eu acho, da admiração que eu tenho por profissionais que dedicam a vida para fazer a saúde da população melhor. Então, queria agradecer a vocês, tá? E queria agradecer quem ouviu a gente até aqui. Tenho certeza que trouxemos grandes contribuições e continuaremos trazendo contribuições sobre políticas públicas na área da saúde. Para quem tiver curioso, siga a gente nas nossas redes sociais, no Instagram, no Facebook. Temos o Spotify e o YouTube que vai sair, vai ser lançado o nosso podcast. Muito obrigado. E é isso aí, gente. Obrigado.